Hoje o nosso tema, na lição 8, é sobre o que é a antropologia, né? Vamos falar um pouquinho de antropologia, a visão bíblica a respeito do homem. E o texto de Salmos, capítulo 8, eu vou repetir aqui novamente para todos. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Muito lindo esse texto, né? E ele nos remete a uma pergunta que é feita pelo ser humano desde sempre. O que é o ser humano? Para que eu existo? Por que eu estou nessa terra? Por que eu nasci? E dentre muitas outras perguntas, né, que nós podemos ver. A antropologia vem do grego anthropos, que significa homem, e logos, né, razão, pensamento, discurso ou estudo. Então a gente pode definir a antropologia como o estudo do homem. É a ciência que estuda sobre o homem, sobre a humanidade, de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões, né? Seja ela social, econômica, cultural, racial. É a história do ser humano e o estudo do ser humano de forma integral. Como diriam algumas, é a visão holística do ser humano, a visão do todo. Essa disciplina pode ser classificada com base em suas ênfases como antropologia, ou antropológica, social, cultural e ainda a antropologia bíblica, que é o foco dos nossos estudos de hoje aqui. Acerca do termo antropologia, sua abrangência e ferramenta científica, o autor do nosso estudo de hoje cita o seguinte: a antropologia é uma ciência reconhecida no universo acadêmico e faz relativamente pouco tempo, em especial a partir do século XIX, com os estudos de E.B. Taylor e outros. Os primeiros antropólogos foram marcados por uma visão hierárquica das diferentes culturas a partir de uma compreensão evolutiva dos processos civilizatórios. Somente no século XX afirmar-se-á a autonomia da antropologia como disciplina acadêmica, dispondo de instrumentos conceituais e técnicos de investigação próprios do seu campo científico. A pergunta no cerne da nossa temática de hoje aqui aponta para a necessidade de nós sabermos quem é o ser humano. E afinal de contas, quem é o ser humano, Débora? Vou perguntar aqui para a universitária. Quem é o ser humano? É o quê? Um servo? Então Deus criou ele para ser um servo, não é nada. Fala aí, Débora. Fala aí, Rose. É a obra, é a criação das mãos de Deus. Maravilha. Perícia? Sim, com certeza. Perfeita, né? Em todos os detalhes aí.
Fale, Derice. É a criação do Senhor, mas diante dele nós somos como um grãozinho de areia. Uhum. Uhum. Sim, com certeza. Se a gente olhar no aspecto geral, nós somos realmente muito pequenos. Diante de toda a grandeza de Deus, de tudo aquilo que Ele é, de todo o seu poder. Então, realmente, essa pergunta sobre o que é o ser humano, quem é o ser humano, é algo que é recorrente na história da humanidade. Toda a humanidade, em algum momento, já se perguntou o que eu sou, qual o propósito de eu existir, por que eu estou aqui. E é uma pergunta realmente difícil de nós respondermos. Entretanto, quando nós vamos lá para a Bíblia, nós vamos ver que existem várias respostas para essa pergunta. O salmista, no salmo que nós acabamos de ler aqui, o Salmo 8, no verso 4, mais especificamente, esse é um salmo de Davi, ele diz o seguinte: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Olha só a profundidade da pergunta que Davi faz aqui neste texto. Davi, ele já começa questionando sobre a existência do ser humano. O que nós somos para que Deus se importe conosco, para que Deus se lembre de nós? E depois aqui, ele vai dizer no verso 5, entretanto, fizeste-os por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Então, uma das respostas aqui, o ser humano é criação de Deus. Um ser criado segundo a imagem e semelhança de Deus. É um ser que foi criado um pouco menor que Deus. E é uma coisa interessante, se nós pararmos para pensar, é que depois que Deus fez o homem, se a gente olhar lá para Gênesis, a gente vai ver isso, depois de Deus ter feito o homem com as próprias mãos, formando do pó da terra, formando do barro, nós vamos perceber que Deus aqui, Ele sopra do seu fôlego de vida sobre nós. Ele sopra em nós, em nossas narinas, do seu espírito em nós. E aí, então, começa a dar-se importância ao que é o ser humano. É um ser realmente criado para o louvor e a glória de Deus. É um ser criado segundo a imagem e semelhança de Deus, e algo que tem no aspecto tempo e espaço o valor por aquilo que Deus é. Deus coloca um valor sobre nós. Deus coloca um valor sobre a nossa vida. Então Deus, ele coloca um valor sobre a nossa vida a partir do momento em que Ele sopra em nós o seu Espírito. Sopra em nossas narinas o seu Espírito e nos dá então o fôlego de vida. E maior valor ainda é atribuído ao homem em Cristo, quando Cristo ele morre na cruz para nos dar vida. Então o nosso valor, ao contrário do que algumas pessoas têm falado atualmente, né, numa teologia do coaching, o nosso valor não está em nós. O nosso valor está em quem nós pertencemos. O nosso valor está naquele que nos criou e nos deu o fôlego de vida. Isso é importante destacar, porque as pessoas muitas vezes colocam o ser humano no patamar em que ele não está, ou que ele não deveria estar. Tá? O homem é importante, sim, claro, obviamente. Dentre todas as coisas criadas, o homem é o único ser criado com a inteligência, a capacidade de raciocínio e a capacidade criativa que Deus colocou em nós. A gente pode olhar, por exemplo,
ou no reino animal de modo geral, a gente não vai ver essa característica nos animais. Tá? Eles agem por instinto, eles agem por aquilo que... por um instinto de sobrevivência propriamente dito. Ok? Contudo, ainda que alguns aspectos científicos venham ou possam ser destacados, a ênfase no material que nós estamos estudando aqui é de observar o que a Bíblia revela acerca do ser humano. E é importante mencionar que o relato bíblico não tem um propósito científico em si, mas ele tem o propósito de revelar acerca do relacionamento entre Deus e o ser humano, entre Deus e o seu povo. E isso é importante a gente perceber, né? Deus não estava preocupado aqui em dar fórmulas ou mostrar toda a ciência que existe por trás da criação do ser humano. O que ele está preocupado aqui em revelar para nós é a necessidade que nós temos de nos relacionar com Ele. E Ele nos fez seres realmente relacionais. Na questão antropológica, o homem ele não foi feito para viver como uma ilha, não foi feito para viver isolado, ele foi feito para viver em sociedade, para viver em grupo. E realmente essa é uma coisa bastante interessante. Muitas pessoas acham que o ser humano foi criado para viver como se fosse uma ilha, né? Ou pensam em viver apenas sozinhos. Mas o fato é que uma pessoa que ela vive sozinho, ela tem a tendência natural à depressão, tem a tendência natural a desenvolver uma série de fatores que contribuem para o risco da sua própria saúde psíquica e emocional. Okay? Então somos um ser social, somos um ser criado para viver em sociedade, somos um ser criado para relacionamento. E, em especial o nosso relacionamento com Deus, em especial o nosso relacionamento com aquele que nos criou, porque é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a direção que nós devemos seguir, e é nele que estão as respostas que tanto nós buscamos para os nossos conflitos, as nossas dores, para o nosso eu existencial. Alguém disse certa vez que dentro do ser humano existe um vazio tão grande que ele só pode ser preenchido por meio de Deus, só pode ser preenchido, é um vazio que tem exatamente o tamanho de Deus. Então, nada que o ser humano possa fazer vai conseguir completar esse vazio. Nada que o homem possa fazer vai conseguir fazer com que nós sejamos plenamente satisfeitos se não buscarmos essa completude em Deus. Ok? Então, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que ela nos dá a direção, ela nos dá o caminho que nós devemos seguir, ela nos orienta, ela é o nosso guia, é o nosso manual de instrução, como alguém já disse em uma certa ocasião. Nosso estudo, então, ele também, além de visar essa relação de Deus com o seu povo, de Deus com o ser humano, então, ele também mostra que a Bíblia ela não precisa provar que Deus existe. E o nosso estudo aqui também não está aqui para provar a existência de Deus, mas ele parte do fato e do pressuposto de que foi Deus mesmo quem criou todas as coisas. Deus sempre foi o eu sou, e a sua existência antecede a tudo e a todos. E, portanto, todo relacionamento aqui empregado tem como base a crença em Deus e na Bíblia, com a absoluta revelação de Deus e dos seus feitos. É algo que a gente tem que ter bem definido, bem claro na nossa mente. Tá? Que Deus, Ele é o Criador. E crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem alguns teólogos aí da teologia mais liberal que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que ela não é a plena inspiração de Deus, que a Bíblia ela não pode ser a palavra de Deus, o que é um erro, porque Paulo mesmo ele vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, e se ela é divinamente inspirada, ela é a palavra de Deus, ela torna-se a palavra de Deus para nós, e é o nosso guia,
é ela que vai direcionar a nossa vida para entendermos o que é o ser humano e quem é o ser humano, quem somos nós. Ok? Até aí, alguma dúvida? Querem contribuir com alguma coisa? Querem acrescentar algo ao nosso estudo de hoje? Ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Como diriam os professores. Ok, segundo ponto do nosso estudo de hoje fala sobre as origens. A origem do universo. Antes de falar do homem propriamente dito, convém fazer uma rápida consideração sobre a origem de todas as coisas. Afinal, qual é a origem do universo? Essa é uma pergunta também muito recorrente, é uma pergunta que todas as pessoas fazem. Qual que é a origem do universo? Será que realmente o universo foi algo criado por Deus? Será que foi feito realmente em 7 dias? São muitas as perguntas, né, que as pessoas fazem, muitos questionamentos que existem a respeito da criação do universo. E muitas teorias existem a respeito disso. Há alguns teólogos e alguns teóricos que vão dizer que, assim como a Bíblia afirma que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, esse um dia que Deus fala, né, que Deus criou todas as coisas em 7 dias, poderia muito bem ter sido 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, né, como alguns cientistas afirmam que a Terra tem bilhões de anos, que a humanidade tem centenas de milhares de anos e por aí fora. Bom, o que importa é o seguinte: se Deus criou o universo em 7 dias, como nós temos hoje, um dia de 24 horas, ou se um dia para Deus era como 1 milhão, 1 bilhão ou 1000 anos, para nós pouco importa. O que importa é que tudo que existe, tudo que há, foi criado por Deus. E o mais interessante de tudo é que foi criado de uma forma perfeita, linda e surpreendente. Essa é a realidade. Tá? Não importa saber se esse um dia de Deus tinha 24 horas ou se tinha 1 bilhão de anos. O que importa saber é que Deus, acima de tudo, ele tem o poder para fazer. E o poder dele é tão grande que se ele quisesse fazer tudo em um único dia, ele teria feito. Né? Se ele quisesse ter feito tudo em apenas 1 milissegundo, ele teria feito, porque ele tem o poder para isso. E afinal, então, qual que é a origem do universo? As teorias antigas e outras muito recentes tratam desta temática. Uma das mais atuais fala não da existência do universo, mas da realidade paralela de multiversos. Uau! Tem ideia do que é isso? O que seria um multiverso aí, Ana? O que é multiversos? Não é um monte de versinho não, tá? Uni significa único. Então, único é um universo único. Quando se fala em multiversos, que é uma nova teoria que tem surgido e tem ganhado força, se fala de múltiplos universos. E não apenas um universo. Existem universos paralelos ao nosso. Existem milhares e milhões de galáxias onde poderia haver vida também, assim como existe na nossa. Essa é uma teoria que tem ganhado força nos últimos tempos, né? Em especial com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência. Bom, mas isso também pouco importa para nós sabermos, né? Existem teorias também falando da existência humana a partir da ideia de alienígenas que visitaram a Terra. Tem cada coisa assim mirabolante, né? Cada coisa que
surge na mente das pessoas para tentar o quê? Para tentar explicar a existência, o surgimento do ser humano, para tentar explicar como que nós fomos criados. Porque muitas pessoas têm a dificuldade de crer em um Deus que criou todas as coisas. Muitas pessoas têm dificuldade para crer num Deus que tem o poder criador e gerador de vida. Então cria-se esses tipos de teorias absurdas. E mesmo que de repente fosse uma suposta verdade que nós fomos gerados através de um alienígena que visitou a Terra. E quem criou esse alienígena? O fim todo, na verdade, vai se dar nisso, porque se existiu ou se existe um alienígena, que eu acho um pouco provável, existiu alguém que criou ele. E esse alguém que criou esse alienígena, né, seria nada mais, nada menos que Deus, Yahvé, o Criador de todas as coisas. Então, se a gente for puxar o fio desse grande novelo, a gente vai perceber que a realidade que existe por trás de tudo isso, ela é muito complexa, muito grande, e é difícil de nós conseguirmos dimensionar e mensurar tudo isso. Existem teorias também, como a do Big Bang, foi uma expressão cunhada por Edgar Allan Poe, que sugeriu que o universo foi criado por Deus, sim, do nada, através da explosão de uma partícula primordial. E existem hoje muitos cientistas, né, tentando provar isso, tentando provar a teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão, e fazem estudos com partículas supercarregadas, né, o bóson de Higgs, enfim, é uma coisa assim muito louca que eu particularmente não consigo entender. Se vocês conseguirem, podem depois me dar uma ideia aí do que é. Dentre as principais propostas de explicação das origens, os dois eixos principais são a teoria criacionista, onde os cientistas querem provar que realmente a Bíblia está certa e que Deus criou todas as coisas, e existe uma outra teoria também muito conhecida, muito comum, em especial no Brasil, que é a teoria evolucionista, que crê que existiu uma partícula, uma célula primária, e a partir dessa célula começaram a ocorrer mutações e enfim, a vida existe como nós a vemos hoje. Tá? Então, nos países desenvolvidos, nos países mais desenvolvidos, é ensinado essas duas correntes, tanto a criacionista quanto a evolucionista. No Brasil, em especial, a corrente que é passada nas escolas é somente a corrente da evolução, a corrente evolucionista, da teoria evolucionista de Charles Darwin, que é um erro, né? Eu acredito que você pode talvez não concordar, a pessoa possa talvez não concordar com a teoria da evolução ou da criação, mas tem que ensinar todas as coisas, para que as pessoas tenham liberdade de aprender e absorver aquilo que acham mais convenientes para si. Muito embora nós, como cristãos, cremos de fato que todas as coisas foram criadas por Deus. E talvez Deus até tenha usado, em algum momento, aspectos da evolução para o aperfeiçoamento do ser humano ou da criação como um todo. A gente não sabe. Tá? Talvez Darwin tenha razão em alguma coisa da sua teoria, sim, mas também muitos cientistas estudiosos disseram que haviam erros crassos nos estudos que Darwin fez. Existiram fraudes, inclusive, para tentar comprovar a sua teoria. E alguns há que dizem que Darwin, ao final da sua vida, se rendeu ao criacionismo, né? E então confessou que existe um Deus, que existe algo maior, que existe alguém que criaria todas as coisas. Não sei até que ponto isso é verdade, mas foi algo que eu aprendi, algo
um professor falou para mim. Aí fique você com aquilo que você achar mais interessante. Segundo o dicionário, teoria ela é um conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter hipotético e sintético, ou seja, pode ser que seja verdade, mas também pode ser que não seja. E isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes as pessoas fazem com que as teorias elas sejam verdades absolutas e elas não são. Teoria, é um pensamento, é uma ideia de que aquilo é daquela forma, de que aquele conceito pode ser daquele jeito, mas não necessariamente quer dizer que seja a verdade, que seja fato. Tá? Para nós cristãos, fato é que Deus criou todas as coisas, mas para uma pessoa que pensa com uma mente mais científica, talvez isso não seja tão verdadeiro. Talvez seja apenas mais uma teoria, né? Enfim, e as pessoas têm essa liberdade para crer naquilo que querem. Mas eu, particularmente, creio que Deus, sim, criou todas as coisas. Um grande expoente do criacionismo hoje, na atualidade, em especial no Brasil, é o Dr. Adalto Lourenço, cientista criacionista, que explica os fatos bíblicos bem como, por exemplo, o dilúvio, de forma técnica, com dados científicos, mas embasado na Bíblia. Então, Adalto Lourenço ele vai explicar vários acontecimentos, vários feitos na Bíblia, e vários feitos bíblicos de forma científica, comprovando e corroborando que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade, comprovando que aquilo que Deus revelou na palavra dele é verdade. Está entendendo? Então, a gente não pode simplesmente pegar a teoria da evolução, como alguns estudiosos fazem, e conceituar que ela seja a verdade absoluta. Estão conseguindo me ouvir bem? Parece que está meio travando aqui a internet. Ok, vamos seguir em frente aqui. É possível ver o vento? Absolutamente não. Contudo, conforme na imagem, conforme naquilo que nós vemos, ou naquilo que nós sentimos, nós podemos, é possível ver a ação do vento, é possível ver o vento balançando as árvores, é possível ver o vento acompanhando a sua trajetória, é possível sentir o vento em uma brisa suave tocando o nosso rosto. Falando, é possível nós vermos o vento ou não? Não é possível ver o vento, né? Porque é algo abstrato. Nós podemos sentir o vento, nós podemos sentir a brisa, contudo, a gente não pode ver. A gente não pode acompanhar a sua trajetória, não conseguimos ver o ar em movimento. Mas é possível ver a ação, é possível sentir o vento tocando em nossa face, é possível ver o vento balançando a folha das árvores. Da mesma forma que é possível sentir o vento, também não é possível ver Deus, mas é possível sentirmos a sua presença. É possível sentirmos os resultados da sua ação em nossas vidas. Certo? Pela fé, o invisível se torna visível, o inimaginável passa a existir, e então o improvável também acontece. E com relação aos relatos bíblicos? Os relatos bíblicos, em especial, eles merecem a nossa atenção. Afinal, importa saber que as respostas que o ser humano precisa conhecer e reconhecer, elas estão registradas nas Sagradas Escrituras.
estão registradas na Bíblia. Aquilo que a gente precisa saber a respeito de nós mesmos e como lidar com situações as mais diversas, elas estão registradas na Palavra de Deus. E nós precisamos ter essa consciência e buscar essa resposta de Deus para a nossa vida, porque na Palavra de Deus nós temos as palavras de vida, e vida eterna, e vida em abundância. Se nós queremos, de fato, experimentar uma vivência realmente próspera, uma vivência realmente cheia, completa, nós precisamos pautar a nossa vida pelo conhecimento que nós temos da Palavra de Deus. Tá? Não tem como ser diferente disso. Em especial nós que somos cristãos. Não tem como nós entendermos e vivermos uma vida realmente autêntica sem vivenciarmos a Bíblia. E precisamos mais uma vez, vou reforçar isso aqui, entender que a Bíblia, ela não apenas contém a Palavra de Deus, mas ela é a própria Palavra de Deus revelada ao homem. E aí, diante disso, os cristãos decidem, por meio da fé, crer que simplesmente Deus criou todas as coisas, que Deus nos criou, que Deus nos formou, que Ele soprou em nós o fôlego de vida, soprou em nossas narinas o seu Espírito. Né? Soprou em nós o fôlego para que nós viéssemos a viver. E isso, para nós, tem que ser um fato incontestável. Não tem questionamento em cima disso. Não dá para a gente discutir isso. Como diriam alguns, isso é um ponto pacífico. Não tem como ser ou pensar algo diferente disso. Tá? Não sei se os irmãos estão acompanhando essa mesma ideia que eu, mas o fato de nós existirmos, o fato de nós estarmos aqui, realmente é porque Deus permitiu que assim fosse. Ele nos criou, Ele soprou em nós o fôlego de vida e Ele permitiu que nós viéssemos à existência. Em outras palavras, também quero dizer que nós não somos um acidente, não somos fruto do acaso, mas Deus nos criou para um propósito. Então, pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Hebreus 11, 3, segundo o Almeida, século 21. Diante disso, importa nesta oportunidade, reforçar aquilo que a Bíblia ensina. O texto principal acerca da criação encontra-se nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. No capítulo 1, nós temos o relato que descreve acerca da decisão divina de fazê-lo, enquanto que no capítulo 2, a narrativa mostra os detalhes de como isto aconteceu. De acordo com o pastor e doutor Antônio Renato Busso, escritor de vários livros sobre a palavra de Deus, alguns aspectos básicos precisam ser considerados para uma boa interpretação. Primeiro, o relato de Gênesis não precisa estar de acordo com as teorias científicas, apesar de muitos cientistas já comprovarem aquilo que está na Bíblia. Muitos cientistas criacionistas conseguem traçar um paralelo e mostrar que realmente aquilo que está na Bíblia tem razão em estar ali. Aquilo que está na Bíblia realmente condiz com a realidade dos fatos. Apesar disso, nós cremos que o relato de Gênesis não precisa estar de acordo com as teorias científicas, pois trata-se de um escrito de religião e não de ciências, quando muito sim, ciências da religião. Segundo, o provável propósito é mostrar que Deus criou tudo e não exatamente como foi que Deus criou. É preciso buscar no texto o significado da mensagem. O que a Bíblia nos ensina? Qual que é a mensagem da Bíblia para nós? Qual que é o sentido e o significado da palavra de Deus para nós? Realmente ela faz sentido? Realmente a palavra de Deus ela demonstra em seu relato que ela de fato é aquilo que ela diz ser? Para mim, sim.
Para mim, a Bíblia, de fato, ela é aquilo que ela diz ser. A palavra de Deus. E ela, de fato, mostra para mim tudo aquilo que eu preciso saber a respeito da criação humana, a respeito do porquê que nós existimos, do porquê que nós estamos aqui. Isso para nós tem que ser suficiente. É óbvio que muitas pessoas vão nos questionar, é óbvio que muitas pessoas talvez vão querer entender coisas que para nós são ininteligíveis. Isso para nós não deve fazer diferença alguma. Simplesmente precisamos crer em quem Deus é e no que Ele faz. Ok? Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, dizem assim: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele, e ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em outras palavras, Deus fez tudo e tudo é mantido por Deus. Aquela ideia de que alguns têm de que Deus criou tudo e deixou ao acaso, isso é irracional para um cristão. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas existem por meio dele e subsistem por causa dele. Só continuam existindo por causa daquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz, e não por aquilo que nós imaginamos ou pensamos ser. O ser humano tenta explicar tudo pela razão. Será que é possível explicar tudo pela razão? É possível, irmã Valderice, explicar tudo pela razão? Não, né? Exatamente, as pessoas pensam que tem razão e não tem. E, na verdade, a gente não conhece tudo, né? E não conhece e nem vai conhecer. Talvez, quem sabe, quando nós estivermos na glória com Deus e possa ter uma visão mais clara disso aí. Vamos esperar, né? Uma verdade é que esse dia cada vez mais se aproxima e se abrevia, para a glória de Deus. Sim, a nossa esperança está em Deus, né? A esperança de vê-lo, de estar com Ele um dia. Então, de que modo a fé torna-se necessária para tratar das questões da origem de todas as coisas? Diz aí, Ana, de que modo a fé torna-se necessária para tratar das questões da origem de todas as coisas? De que modo a fé torna-se necessária para tratar das questões da origem de todas as coisas? Difícil responder essa pergunta, né? Mas a fé ela se torna necessária para a gente crer realmente naquilo que a palavra de Deus diz que é. O que a palavra de Deus diz a respeito da criação? Que Deus criou todas as coisas. O que é que Deus diz a respeito da criação? De que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele que criou os céus dos céus, foi Ele que criou os luminares, foi Ele que fez a separação das águas, foi Ele que criou os animais, foi Ele que criou todas as coisas, foi Ele que nos formou e soprou em nós o fôlego de vida. E crer nisso é crer pela fé. Diante de todas as pressões que as teorias humanas, que o mundo impõe, isso é realmente o que nós precisamos fazer. É crer que todas as coisas foram criadas e originadas por Deus por meio da fé. Uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que realmente demonstra a graça de Deus, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Por fim, é importante nós entendermos que a Bíblia é suficiente para nós crermos e confiarmos que tudo depende de Deus e que tudo está sustentado por Deus. Será que nós realmente cremos nisso? E aí, Débora, você crê nisso?
Você crê nisso? De que tudo foi criado por Deus e que tudo depende de Deus? Uhum. E que tudo foi criado por Deus? Tem que ter paciência, né? Essa é a parte difícil, ter paciência. Mas você crê que tudo foi criado por Deus e depende dele? Maravilha. É isso aí. Nós precisamos entender e desfrutar dessa confiança de que realmente tudo vem de Deus e pertence a Ele. Semana que vem nós vamos, na lição 9, falar a respeito da origem do homem. Continuando ainda nessa sessão Antropologia, qual que é a origem do homem? O relato bíblico a respeito da criação. Então vamos estudar um pouquinho aí de Gênesis e a criação. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa aí? Tá tudo certo? Então tá bom. Então vamos orar para a gente encerrar. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu e por estarmos aqui em Tua presença nesta manhã, aprendendo um pouco mais a respeito da Tua palavra, a respeito da criação do Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração cada vez mais propício a confiar plenamente em Ti, confiar que o Senhor é o Criador de todas as coisas, confiar que em Tu todas as coisas existem e subsistem e nada, ó Deus, absolutamente nada foge do controle do Teu poder. Cremos, ó Deus, que Tu és o Criador, Tu és o soberano sobre tudo e sobre todos. E, ó Deus, fortalece a nossa fé a cada dia, para que não venhamos desviar dos Teus caminhos e nem venhamos desacreditar do Teu poder, da Tua graça e de tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito em nós e por meio de nós. Bendito seja o Teu santo, sublime e excelso nome. A Ti seja a glória e honra, a força e o poder, o domínio e a majestade, eternamente. Amém. Isso aí, pessoal. Deus nos abençoe e até mais tarde no culto da noite e até a próxima escola dominical também. Até!